Bom, vou mostrar para vocês como que a gente calcula as coordenadas de um ponto a partir de um azimuth, de uma distância, e das coordenadas de um outro ponto. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um eixo Y, normalmente ele coincide com a direção do norte. Esse norte pode ser magnético, verdadeiro, da quadrícula, enfim, arbitrário. Eu tenho um eixo X. Vamos imaginar no sentido leste-oeste. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho dois pontos, ponto 1 e o ponto 2, tá? Eu posso ligar esses dois pontos. Esse alinhamento aqui é a distância entre os pontos 1 e 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar esse ponto 1 no eixo X, tenho x1, projeto esse ponto 1 no eixo Y, tenho o y1. Da mesma forma, projeto aqui o ponto 2 no eixo X, eu tenho o x2. E vou projetar aqui o ponto 2 no eixo Y, então y de 2. Eu vou pegar uma reta paralela que passa paralela ao eixo Y aqui, que passa pelo ponto 1. Tá? Então tem essa reta aqui que é paralela a Y. Então eu tenho a distância horizontal do ponto 1 do ponto 2, porque esse alinhamento aqui está no plano XY. E como essa reta aqui, olha só, ela é paralela ao eixo Y, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Este ângulo recebe o nome de azimuth, azimuth do alinhamento 1, 2. Lembrando que azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, né? Esse ângulo, ele varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha, x de 2 menos o x de 1 me dá essa diferença aqui, ó. Essa diferença é chamada ΔX. Então, se eu prolongar isso daqui, eu tenho que ΔX de 1 para 2 é esse elemento aqui, ó, essa partezinha aqui. E o ΔY de 1 para 2 é o y de 2 menos o y de 1. Então, eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que é o ΔY de 1 para 2. Eu tenho que ΔX de 1 para 2 é igual a x de 2 menos x de 1. E o ΔY de 1 para 2 é igual a y de 2 menos o y de 1. Sempre vai ser o seguinte, ó, sempre que eu tiver aqui, ó, ΔX de 1 para 3 é x de 3 menos x de 1. ΔX de 2 para 3, x de 3 menos x de 2. Sempre o último menos o primeiro. Então, olha só, eu medi essa distância horizontal de 1 para 2 e esse azimuth de 1 para 2. As coordenadas do ponto 1 podem ser arbitradas ou podem ser conhecidas. Então, eu conheço x de 1 e y de 1. São as coordenadas do ponto P1. Conheço. Então, a ideia aqui é o que? Calcular x de 2, y2 a partir do x de 1, do azimuth e da distância horizontal. Então, vale lembrar também que o azimuth é um ângulo horizontal. Então, se eu utilizar aqui seno, lembrando que aqui, olha só, é um triângulo retângulo, então triângulo retângulo aqui é um ângulo reto, eu tenho seno do azimuth de 1 para 2 é igual, seno do azimuth é igual a cateto oposto, que é o ΔX de 1 para 2, sobre hipotenusa, que é a distância horizontal de 1 para 2. Isso tem que ΔX de 1 para 2 vai ser igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes o seno do azimuth de 1 para 2. Substituindo aqui o ΔX, aqui, olha só, nessa equação, tem que x de 2 menos x de 1 é igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Então, x de 2 vai ser igual a x de 1 mais distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Então, essa equação possibilita
me possibilita calcular a abscissa x de 2, a coordenada x do ponto 2. Se eu fizer aqui o cosseno do azimuth de 1 para 2, cosseno do azimuth de 1 para 2 é igual a cateto adjacente. Olha, esse lado aqui é igual a este. Então, cosseno do azimuth de 1 para 2 é igual a delta y de 1 para 2 sobre a hipotenusa, que é a distância horizontal de 1 para 2. Tenho que delta y de 1 para 2 vai ser igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Substituindo delta y aqui, olha só, nessa equação eu tenho que y de 2 menos y de 1 é igual a distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Logo, y de 2 vai ser igual a y de 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Então, essa é a equação que possibilita o quê? Calcular a coordenada y do ponto 2. Então, fornecendo um exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó, eu forneço as coordenadas do ponto 1, medi lá o azimuth utilizando uma bússola e medi a distância horizontal de 1 para 2. Então, e arbitrei as coordenadas do ponto 1 sendo iguais a 100 e 100. Então, x1 vale 100 metros, y1 vale 100 metros. A distância horizontal de 1 para 2, vamos supor aqui que seja 160,232 metros. E o azimuth de 1 para 2, considerando aqui, 43 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, a ideia é o seguinte, a partir das coordenadas do ponto 1, da distância horizontal entre eles e do azimuth, calcular as coordenadas x2, y2 do ponto 2. Então, dessa equação aqui, temos que x de 2 vai ser igual a x de 1 vale 100, então 100, mais distância horizontal de 1 para 2, vale 160,232 metros, vezes o que? Seno do azimuth de 1 para 2, 43 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, x de 2 vai ser igual, vou fazer as contas aqui, 100 mais 160,232 vezes seno, abro parênteses, 43 graus, 10 minutos e 20 segundos, fecho parênteses, igual. Então, deu 209,630, arredondando. Y de 2 vai ser igual a y de 1, que vale 100, mais a distância horizontal de 1 para 2, que vale 162, vezes cosseno do azimuth de 1 para 2, 43 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, y de 2 vai ser igual, vamos fazendo as contas, dá 100 mais 160,232 vezes cosseno, 43 graus, 10 minutos e 20 segundos. Fecho parênteses, igual. Então, deu 216,857 metros. Então, essas são as coordenadas do ponto 2. É isso aí, espero que tenham gostado. Um abraço.